Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live de hoje, como sempre, aos sábados, às 19 horas. Estamos fazendo sempre uma live ligada ao Centro Espírita Irmã Terezinha. Lógico que nós transmitimos essa live para um grupo de pessoas ligadas ou não ligadas ao Irmã Terezinha, mas que é uma mensagem espírita que vem nos trazer conteúdos de fortalecimento dos nossos vínculos espirituais. A palestra de hoje, conforme foi o tema, nós sugerimos o desencarne. Qual lugar que nós iremos ao desencarnarmos, ao morrermos. E você, que está me assistindo aqui agora, você já se questionou sobre isso? Como anda a sua preparação para essa viagem que já está de bilhete marcado? Todos nós, quando reencarnamos aqui na Terra, nós já chegamos aqui com a passagem de vinda e de retorno. Então, a data certa já está lá na nossa passagem de retorno. Só que, para nós, é desconhecido. Mas, como a gente não sabe qual é a data desse retorno, é bom conhecer alguns segmentos que fazem parte dessa caminhada, dessa viagem. Quando nós vamos fazer uma viagem para um país desconhecido, faz de conta que você ganhou uma passagem e você vai para o Japão, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, visitar qualquer país da Europa. A primeira coisa que você faz é tomar conhecimento de alguns pontos importantes que você precisa conhecer sobre aquele local que você vai. Qual a língua que se fala lá, qual é a temperatura, para você saber quais são as roupas que você tem que levar lá, se faz frio, se faz calor. Então, quando você vai para um país desconhecido, que fica aqui em nosso globo mesmo, você se prepara. Você tem uma necessidade de conhecer algumas coisas, a língua, se é inglês, você vai conhecer alguma coisa do inglês, para não chegar lá e ficar sem poder se comunicar. A roupa que você tem que vestir, tudo isso faz parte de uma pessoa que vai fazer uma viagem. E a viagem que você tem programada, já está de data marcada para retorno ao mundo espiritual, você já se preparou? Então, a gente vai trazer aqui hoje alguns passos que nos são legados pela doutrina espírita. Espiritismo, doutrina dos espíritos. O que é que representa isso para nós? Um conhecimento da alma, do espírito que vamos nos tornar ao desencarnarmos. Para isso, a doutrina dos espíritos nos traz um legado de muitos conhecimentos para que a gente possa realmente estar seguro de como devemos nos prepararmos para fazer essa viagem. Nos traz muitas informações a doutrina dos espíritos, são muitas as informações. Cabe a nós buscarmos esses conhecimentos. O que vai acontecer quando você desencarnar? Você já fez essa pergunta? O que acontece depois da morte, depois do desencarne? O que é que você vai esperar lá nesse novo mundo, nessa nova morada que você vai habitar? Entendeu? São tantas as histórias, as religiões falam de tantas coisas. Agora é preciso se aprofundar. E a doutrina dos espíritos vem trazer esse conteúdo com muita clareza, com muita objetividade. As verdades não estão. Se você lê um livro e alguém disse naquele livro que é isso, que vai acontecer isso ou aquilo, a verdade do mundo espiritual não está contida em um livro que alguém escreveu. A doutrina dos espíritos ela se aprofundou numa pesquisa
E você veja que Kardec ele não divulgou a doutrina espírita simplesmente um material escrito por ele. Ele pesquisou. Até hoje, nós vivenciamos nas salas mediúnicas os estudos que comprovam o que André Luiz escreveu nos seus 16 livros, romances que ele publicou. O que acontece com as pessoas quando deixam o plano material e vão para o plano espiritual. Então, a doutrina dos espíritos nos traz muitas informações que a gente precisa realmente conhecer. E se você conhece essa verdade, você realmente não vai ter nenhuma surpresa ao adentrar o mundo espiritual. Experiências mediúnicas que a gente tem na sala mediúnica, Kardec vivenciou em todo o universo, em todo o plano da Terra, ele vivenciou estudos com médios de diversos locais para fazer a obra que ele divulgou. E ele tem esse material como uma pesquisa, não é um livro escrito por uma pessoa só que disse que a morte, após a morte, vai acontecer isso ou aquilo, entendeu? Então, você tem que entender que as reuniões mediúnicas, os estudos realizados por Kardec, os livros divulgados por Chico Xavier, entre outros, que a gente entende que as histórias das pessoas são vivenciadas nos momentos do desencarne e como aquelas pessoas enfrentaram o mundo espiritual. É esse o contexto que a gente vai falar aqui. André Luiz, Kardec e outras obras que a gente pode pesquisar com mais proximidade nos dão um conteúdo de muita grandeza, entendeu? A leitura, muitas vezes, de uma obra, nos dá conteúdos, e o Espiritismo nos traz aqui uma mensagem que nos diz assim: existem, hoje já estão catalogados, 8 lugares que você pode ir ao deixar o corpo físico. 8. E desses 8, depois que eu elencar aqui esses 8 lugares, você vai dizer mais ou menos, eu acho que eu vou para esse. Ou então, eu vou me preparar para ir para esse. Porque preparado, nenhum de nós se encontra para morrer. Mas quando você conhece essa verdade, você começa a dizer assim, eu vou traçar um perfil, um roteiro de vida, vou construir a minha caminhada na Terra, para quando chegar no mundo espiritual, eu vou me desembarcar talvez dos 8, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo. O oitavo já é querer demais também, né, gente? Não vamos chegar tão longe, né? A literatura espírita nos dá esses 8 segmentos para a gente catalogar em nossas vidas e dizer assim, a partir de hoje eu vou ficar em tal lugar. Então, de acordo com o que eu for falando aqui, você vai riscando. Esse lugar não serve para mim, eu não vou querer ir para esse lugar. Então, eu vou começar. O primeiro e o nível de maior sofrimento é você morrer e ficar no corpo. Já pensou? Você vai para o velório, você vai ver as pessoas ali lhe velando, você nem entende o que está acontecendo, porque você muitas vezes desencarnou, mas você não acredita que existe uma vida após a morte. Muitas pessoas não acreditam que existe uma vida após a morte, né? Então, você chega ali, você vai acompanhar o velório, na hora que o seu corpo desce à sepultura, você não vai se desligar do corpo. Se você não acreditou durante a vida, se acreditou que o corpo era a única coisa que você deveria viver aqui, era cultuar o seu corpo, você vai descer à sepultura junto com o seu corpo. Então, o primeiro segmento é você ficar preso ao corpo. Você vai ver toda a decomposição do seu corpo e você vai estar presente ali no cemitério, assistindo todo aquele drama. E muitas vezes não é nem a decomposição que lhe causa tanto sofrimento. Muitas vezes é o estar enterrado vivo. E na hora que você se sente que você foi enterrado vivo, você entra em desespero, entendeu? E quem são essas pessoas que vão ficar presas ao corpo? Aqueles que não acreditaram na vida após a morte.
E olha que são muitos. Aqueles que foram materialistas. E olha que, segundo pesquisas, existe cerca de 2,5 bilhões, 2,5 milhões de pessoas que são materialistas. Então, se você é materialista, você só acredita na vida do corpo, você desencarnou, você vai achar que você está apartado do seu corpo, você vai ficar junto com o seu corpo. E aí, na hora que você desce a sepultura, você vai descer junto com o seu corpo, você está apegado ao seu corpo. Além de ser o fato de você ser materialista, existem outros segmentos que lhe atrelam ao corpo também. Vamos dar alguns exemplos aqui. Viver em função do corpo. Tem muita gente que vive em função do corpo. O culto ao corpo. É o exagero, muitas vezes, que você cultua tanto o seu corpo. Tem pessoas que vivem o tempo todo corrigindo a beleza do seu corpo, cultuando o seu corpo. Tem pessoas que, vamos dar um exemplo aqui, já fez mais de 40 plásticas, porque o culto ao corpo é fundamental. Na hora que você vê a perda do corpo, que você desencarnou, você vai querer deixar aquele patrimônio, você já fez um investimento tão caro no seu corpo, porque uma coisa vale a pena se chamar. Não é ruim você querer cuidar de uma parte que você não gosta do seu corpo. Olha, doutor, chega para o médico, para o cirurgião, e diz: olha, isso aqui em mim eu não estou gostando, dá uma corrigidazinha aí. Isso faz parte. Bota um botox aí, corrige essas distorções que eu tenho aqui, melhora um pouco, agora sem aquele exagero. Agora, você viver em função da vida física, vida corporal, cria um vínculo tão grande, tão materializado com o corpo, que na hora que você morre, você não quer ter. Você gastou milhões com o seu corpo. Você vai querer, na hora que morrer, você vai querer apartar daquele corpo? Não, você vai ficar ligado àquele corpo, entendeu? É sempre o corpo. E tem muitos outros segmentos. Viver em função do corpo é você viver uma sexualidade muito acirrada, muito no cotidiano, no dia a dia. É você viver um poder. Assim, as pessoas têm um poder, dizem: eu sou poderoso, eu sou bonito, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Você se engrandece diante da vida. Às vezes, a questão da riqueza também, você se atrela aos seus poderes materiais, suas coisas materiais, você se prende às coisas materiais e você não quer apartar daquele corpo, entendeu? Então, é muito importante que a gente entenda quais são aqueles segmentos para que você não esteja enquadrado em um desses segmentos. Se existe alguma coisa exagerada em você, manere. Outro fator que nos leva a compreender, estar muito apegado ao corpo e descer ao túmulo com o corpo, a alma descer ao túmulo com o corpo, é o suicida. Geralmente, o suicida vai junto com o corpo. Por quê? Porque ele não acredita numa vida após a morte. Ele só acredita no corpo. Então, na hora que ele mata o corpo, ele está matando para se ver livre de um problema. Então, como ele não acredita que ele tem uma alma, que ele tem um espírito, automaticamente ele vai se matar e vai ficar ligado ao corpo, porque ele vai se encontrar, ao ele se encontrar vivo, ele vai descer junto com o corpo, entendeu? É sempre o corpo. É preciso ter essa intenção de dizer assim: o corpo deve ser bem cuidado, bem estruturado, mas não é através do corpo que você vai ganhar uma vida de paz interior. Emmanuel traz uma mensagem aqui que diz aqui, ele fala sobre a morte. A morte é o retorno da vida. Olha, gente, ele diz: a morte é vida. Depende, assim, de nós o céu que podemos iniciar ao sol do hoje ou o inferno que nos acolherá inflexível, treva amanhã. Então, ele diz assim: você é o administrador da sua vida. E ao cuidar da sua vida com conexões verdadeiras, você pode atrair o céu ou o inferno. Aí tem uma passagem aqui de Herculano Pires, que eu acho também muito interessante, que eu trago aqui para ilustrar essa nossa fala, que ele diz aqui: nossa vida verdadeira é a espiritual. Olha bem, não é o corpo.
não é o corpo material. Esse aí é uma vida transitória. Por que a gente valoriza tanto o corpo? Se esse corpo vai adoecer, vai ficar velho e vai morrer. A vida verdadeira, diz Herculano Pires, é a vida espiritual. Vamos preservar o corpo para cultuar uma vida tranquila enquanto estivermos na Terra. Fazer aquilo que for necessário. Mas a vida verdadeira tem que ser cultuada através de preces, de envolvimento com o Pai, com Jesus, com os bons espíritos, para que a nossa alma esteja cultuada na sintonia do eterno, que somos espíritos eternos, né? Ele continua aqui no texto dele. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Muita gente pensa que viver na Terra é paraíso. Aqui é tormento. A vida verdadeira, a vida de paz, é aquela vida espiritual, quando nós nos preparamos adequadamente para essa vida tranquila, entendeu? Aí ele continua, mas como nos amamos, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicam. As almas que ficam se ligam e as que vão também se ligam a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos uniu. Eles vivem nos esperando para o reencontro final. É isso que Herculano Pires coloca aqui, dizendo que a vida é feita de muita coisa bonita e muitas vezes não está valorizando a vida como ela deve ser vivenciada, entendeu? Esse aí foi o primeiro local que a gente vai ao deixar o corpo físico. Nós vamos agora para o segundo. O segundo momento também não é muito bom, não, viu, gente? O segundo momento é na crosta. Você morre e você continua na crosta. Continua vivendo a vida material que você sempre levou. Se você administrava uma empresa, ou se você tinha aquele comérciozinho, você vai tomar conta do seu comércio. Quem vai tomar conta? Se você morrer, quem vai tomar conta daquele comércio? Se você não transferiu responsabilidade para ninguém, era muito apegada ao seu comércio, à sua empresa, às coisas que você fazia. Quem é que vai administrar? Você vai ficar no corpo cuidando das coisas materiais que você continua vivendo. Você vai ficar em casa, cuidando da família, às vezes fala com os familiares não respondem, você fica irritado, você vai ficar no seu trabalho, tentando administrar o seu trabalho, você fica naquela situação de conflito, porque você não é ouvido, você não é atendido, porque ninguém está lhe ouvindo, só você não sabe disso. Você vai participar do reggae. Se você gostava do reggae, você vai para o reggae, vai beber, vai tentar fumar, você vai fazer as farras que você gostava de fazer. Quando alguém beber no reggae que você não pode beber, você vai beber junto com aquela pessoa que está bebendo ali, você vai ficar bêbado também, porque você está participando da vida material, né? Interesses da vida material é que nos liga a essa vida espiritual que você entrou, mas que você não sabe ainda, entendeu? Você vai ficar ligado à sua mulher, você vai ficar ligado ao seu marido, você vai ficar ligado aos filhos, você vai querer interferir na sua herança, nos amigos, você vai passar de todo o contexto de uma sociedade, e quando você vê, principalmente você vê seus filhos, sua família, sua mulher, ou seu esposo, dilapidando o seu patrimônio, ou administrando da forma que eles bem acham adequado, você vai entrar em desespero, entendeu? Casas, por isso que existem casas mal assombradas. As casas mal assombradas, em função disso, as pessoas desencarnam e continuam dentro das casas. Hospitais, às vezes você desencarna no hospital, você permanece no hospital, você não sai, o corpo sai do hospital, mas você não sai do hospital, você fica ali no hospital fazendo assombração, andando pelos corredores à noite e conturbando também a vida daquelas pessoas, principalmente daqueles que são médicos, que estão te vendo ali no hospital, entendeu? Perturbam também os herdeiros. Quantas pessoas desencarnam e tentam administrar o patrimônio quando vê que os herdeiros estão fazendo mau uso daquele, ou fazendo o uso adequado conforme os seus interesses, eles passam a perturbar a vida dessas pessoas e até mesmo a obsidiar. E muitas vezes tem essa passagem daquele que estava no corpo
preso lá ao corpo, estava ligado ao túmulo, em desespero, porque não aguentava mais aquela vida de sofrimento, se sentindo enterrado vivo, ele consegue sair dali e vai para viver na crosta. Sai do primeiro para o segundo passo, entendeu? Então, é entender que tudo ocorre no mundo espiritual de acordo com o seu apego das coisas materiais. Aquelas coisas que você tem muito apego, você vai viver, você não vai se apartar delas. Então, é por isso que o Espiritismo nos recomenda. O único apego que nós deveremos ter aqui na nossa jornada, na nossa caminhada espiritual, é o apego à nossa vida espiritual. Por isso que a gente deve estar sempre em oração, em conexão com Deus, ajudando, fazendo bem, fazendo a caridade. Eu costumo orientar as pessoas, e eu vivo basicamente isso, em 3 palavras, que eu sempre costumo dizer, para me livrar do apego, né? É o amor, me amar e amar ao outro, é perdoar, me perdoar também e perdoar ao outro, não viver com intriga, fofoca, raiva, rancores, mágoas, ressentimento, nada disso vai me dar uma qualidade de vida adequada e caridade, porque tudo que você puder compartilhar com o seu irmão, você está contribuindo para uma jornada de luz aqui na Terra, entendeu? Então, viver na crosta tem essa dificuldade, você fica apegado às coisas materiais e demora um pouco, viu, gente? Tem gente que fica aqui anos e anos vivendo essa sintonia, da mesma forma que quem vivia ligado ao corpo também ficava muito preso ao corpo durante alguns anos, alguns meses, e o sofrimento é muito grande, né? Aí, Chico Xavier, eu anotei aqui uma passagem muito rica, que ele escreveu aqui, que eu vou compartilhar com vocês. A morte é simples mudança de veste. Somos o que somos. Nós passamos a ser, no mundo espiritual, aquilo que nós somos aqui. Se você é uma pessoa boa aqui na Terra, você muda uma roupa, mas você vai viver lá com o mesmo pensamento, com a mesma sintonia. É isso que ele está dizendo aqui. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. Lá nós vamos encontrar o paraíso ou o inferno, aquilo que nós proporcionamos a nós enquanto vivíamos aqui na Terra. Se a gente era vaidoso, orgulhoso, medíocre, criminoso aqui na Terra, vai encontrar esse mesmo mundo lá no mundo espiritual, entendeu? Quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. Então, são palavras de Chico Xavier que a gente tem que internalizar em nossas vidas, entendeu, gente? Não é simplesmente ler e, bonita, é uma passagem bonita, mas não é só achar bonito, é internalizar, entendeu? Com isso, a gente passa ao terceiro local que geralmente a gente vai quando a gente deixa o corpo físico, quando a gente desencarna. O terceiro local é o umbral. É um local de muita dor, de muito sofrimento. É um local de muita lamentação, lamentar as coisas erradas que fez. É muito choro, muito arrependimento daquilo que podia ter feito e não fez. É um local enlouquecedor. Umbral é enlouquecedor. É um lugar onde não tem uma vida equilibrada. Vive sem qualquer tipo de organização. Lá é a bagunça total. Não tem um chefe, não tem uma organização, não tem um lugar onde você possa se orientar. É um mundo onde cada um age por si só. Aquele desencontro, aquele desafeto, até a gente quebrar a cabeça aqui, quebra a cabeça ali, até encontrar um caminho, um despertar de consciência, entendeu? Viver sem qualquer tipo de organização. Não tem um líder, não tem alguém que você possa se dirigir. É uma perdição total, porque você não tem tempo de parar para pensar, nem pensar em Deus, porque uma pessoa que vive no umbral provavelmente não tinha conexão com Deus. Não tinha aqueles momentos de oração, não tinha aquela conversação com Deus, aquela harmonia, aquela sintonia. Então, é uma pessoa que muito materializada aqui na Terra, aí desencarna e vai. Então, é uma pessoa que tinha muitos vícios, muitos desequilíbrios emocionais, entendeu? Viveu muitas angústias, muita dor,
muito sofrimento, é o que se vive também lá no umbral. Aquilo que você vive aqui, você vai viver também no umbral. É uma zona onde tem muito frio, ou então muito calor. Tem uma descrição que eu li sobre o umbral, de vez em quando passa aquele fogo para queimar aquelas energias negativas, os espíritos tentam correr, se esconder, para não serem queimados, entendeu? Lá não se encontra, não tem uma vegetação, lá não tem uma conexão, nenhuma conexão de paz, de harmonia, você está em desespero o tempo todo. São almas sem nenhuma cultura emocional, até aquele momento que não tem um despertar de consciente, entendeu? E ali você vive. As pessoas vivem ali no umbral muito tempo. Umbral não é uma coisa que dure pouco. A gente sabe muito bem que André Luiz ficou lá 8 anos, depois que ele foi resgatado. Tem pessoas que ficam 8, 9, 20, 30, 40 anos no umbral. Então, é uma zona de muita dor e muito sofrimento, entendeu? E aí a gente saiu do umbral, no umbral a gente vive muita culpa. E quando é que sai do umbral? Sai quando mudar o padrão vibratório. Quando ele muda o padrão vibratório, aí chega o socorro espiritual. Foi o que aconteceu com André Luiz. A gente sente no filme Nosso Lar, naquele momento que ele parou para refletir, se serenou um pouco, aí ele foi acolhido pelo as pessoas que trabalhavam em um hospital. A morte, aí tem uma passagem aqui que emana uma frase muito linda. Eu anotei aqui para compartilhar com vocês também. A morte é a própria vida numa nova edição. É uma reedição da sua vida. Você se reeditou e vai viver aquele momento de morte, mas com a consciência mais aberta, com mais amplitude, para você realmente não continuar naquela mesmice de sempre. Quem vivia aqui na Terra, uma encarnação de poucas motivações, na hora que chega no mundo espiritual, essa morte, você fica você vai reeditar a sua vida aqui na Terra, entendeu? E o quarto momento, ao sair do umbral, a gente vai para... Deixa eu abrir aqui, baguncei aqui um pouquinho. A gente vai para as trevas. Esse aí, gente, é pesado, viu? Não quero ir para lá, não, viu? Do umbral, a gente vai... Não é que o umbral a gente vai para as trevas. Das trevas, a gente vai para as trevas, quando a gente sai daqui com muito ódio, com muita raiva, com muito desejo de vingança. Às vezes você teve uma confusão aqui na Terra, você foi assassinado, as pessoas lhe humilharam, você vai para lá com instinto de vingança, de ódio, você vai para as trevas. É um lugar bem inferior ao umbral. É aquele lugar onde não existe sofrimento. Para os espíritos que estão na treva, eles não aceitam que eles estão ali sofrendo. Eles simplesmente têm aquela capa, aquela couraça, tem muito sofrimento, mas eles usam a capa para não demonstrar que são sofredores, entendeu? O ódio, o prazer em fazer o mal está sempre presente nos espíritos da treva. Lá eles têm chefe, os espíritos lá são cruéis, muito cruéis, entendeu? Eles são muito ligados à vingança, os processos obsessivos que vêm aqui para a Terra, obsidiar as pessoas encarnadas aqui na Terra, geralmente vêm de lá, de equipes bem treinadas na região das trevas, que vêm para aqui praticar essas obsessões, vêm praticar também essas viciações, encaminhar pessoas aos vícios, deturpar a vida dos encarnados, entendeu? Eles têm um papel, eles estudam isso, eles praticam a maldade, então, sentem prazer em fazer o mal. Lá nas trevas, eles sentem o prazer em fazer o mal. Eles podem até, depois de um certo melhoramento, eles podem até sair das trevas e ir para um umbral, já é um processo de regeneração, de melhoramento. Tem muito sofrimento, e esse sofrimento que eles têm, às vezes, cansa, mas eles não demonstram esse sofrimento. Eles têm aquela, como eu disse, aquela capa de se autoproteger para dizer assim, eu não sofro, eu sou poderoso, eu acredito que o meu poder é muito grande. Você vê, se você conversar
A gente chega nas salas mediúnicas e a gente recebe um daqueles chefes que vem do umbral. Eles são poderosos, eles se acham superior até a Deus. Ele não vê nem Deus como um ser superior a eles. Eles são muito, acreditam na força que ele tem, da maldade, porque eles praticam tanta maldade e muitas vezes aquela maldade funciona naqueles que merecem passar pela maldade, né? Então eles praticam tanta maldade que chega ao ponto deles se acharem poderosos, iguais ou melhores que Deus, né? A gente tem histórias. Quem conhece as obras de André Luiz, vê lá que pessoas que passam no umbral ou nas trevas, como chefes lá das trevas, 300, 400, 500 anos. E provavelmente é uma luta muito grande para resgatar um desses chefões, aqueles que são menos, são muito perseguidos pelos chefões, é até mais fácil de você resgatar. De vez em quando vai uma equipe de almas generosas, vai lá, visita aquelas trevas e consegue resgatar. Mas aqueles chefões, eles são muito trancados, às vezes não aceitam a mudança, não aceitam Deus, não aceitam Jesus, não aceitam a compreensão mais adequada para se libertar. Às vezes passam anos e anos nessas zonas de trevas, entendeu? Aí, Chico Xavier eu vou intercalando aqui algumas falas, porque são palavras que realmente devem internalizar a nossa vida. E a gente deve fazer desses modelos de frase, de roteiro, como caminho de luz em nossas vidas. E ele diz aqui, Chico: aqueles que amamos não morrem jamais, apenas parte antes de nós. Olha que coisa linda, né, gente? Eu amo tanto fulano, ele foi na minha frente. Depois eu vou, me encontro com ele. O Espiritismo tem essa vantagem, que não acredita naquela punição eterna, da separação eterna. Não existe separação eterna. Logo, logo você se encontra. Ou aquele espírito reencarna e volta para dentro do seu lar, ou então vocês morrem e se encontram no mundo espiritual. Então, é o que Chico diz aqui. Aqueles que amamos não morrem jamais, apenas parte antes de nós, entendeu? Então, aqui a gente já deu uma referência das zonas mais trevosas que existe, que é as trevas mesmo. O conceito de você viver na treva é de muita dor, de muito sofrimento, mas eles não admitem que sofrem. Quando a gente recebe um desses chefões lá na sala mediúnica, eles não admitem que sofrem, não. E depois da incorporação, depois que a gente mostra algumas realidades da vida dele, é que ele começa a sentir a fraqueza no corpo e aí compreende melhor a necessidade de se transformar. Por isso que a doutrinação na sala mediúnica funciona com muita qualidade, ajudando não somente aqueles que eles estão obsidiando, mas também ajudando a eles próprios, porque a nossa intenção não é ajudar só um grupo. Quando alguém vai lá no grupo e pede uma proteção para alguém que está sendo obsidiado, a nossa meta não é ajudar aquela pessoa que está sendo obsidiada. A gente sabe também que aquela pessoa que está sendo obsidiada, ela está passando por aquilo porque está lapidando a sua alma, está pagando alguma coisa que ela fez de errado em algum outro momento da vida e outras vidas. Então, a gente vai lá cuidar também daqueles irmãos que são trevosos, que estão vindo da escuridão e precisam ser minimizados nas suas dores. Então, a gente cuida carinhosamente deles. Então, essa questão de saber que o espírito tem lá 300 anos, 400 anos. Eu li uma história mesmo, foi um livro escrito por Humberto de Campos, uma história que ele diz assim, que o espírito já tinha 1000 anos que estava lá nas zonas trevosas. Então, você já pensou você passar 1000 anos vivendo nas trevas, entendeu? Então, sigamos essa orientação aqui que Chico nos diz. Aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. E agora a gente parte para o quinto local, está melhorando, viu, gente? Mas ainda não está no bom. O quinto local que a gente vai, geralmente, a gente deixa o plano material que vai para o plano espiritual. Esse aqui não são para todos, são para aqueles que cometeram suicidas. É o Vale dos Suicidas. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é o Vale do Suicida. O Vale do Suicida é diferente de uma treva, é diferente de um umbral. Lá
não tem qualquer direcionamento programado. O Vale dos Suicidas aqui tem. Foi um vale criado, segundo Humberto de Campos, foi criado por Maria. Ela criou esse vale como se fosse um local, um hospital, onde aquelas pessoas que cometeram suicídio vai para lá para sofrer, mas também se melhorar, se conscientizar do erro gravíssimo que cometeram para se melhorar. É como se fosse uma internação. Não é um aprendizado, não são abandonados, são protegidos. O Vale dos Suicidas, não tem ninguém ali abandonado, são todos protegidos. Não é punição também, não é só punição, é disciplina. Porque na hora que você disciplina o espírito daquela forma ali, mostrando que ele cometeu um desatino, que ele cometeu um erro gravíssimo, foi desrespeitando a lei de Deus, que ninguém tem o direito de tirar sua própria vida, às vezes até é menos sofredor e menos criminoso aquele que mata o outro do que aquele que mata a si próprio. Então, é uma pena muito dura. Agora é um momento de reparação, de disciplina, de aprendizado, para que, ao sair dali, você possa ir para um hospital no mundo espiritual. Segundo o livro Memórias de um Suicida, as pessoas ficavam ali em torno de 3 anos aprendendo, sofrendo, aprendendo, recebendo a disciplina daquela organização, que é muita dor, muito sofrimento, mas é um sofrimento compartilhado com a proteção dos bondosos espíritos, estão sempre ali coordenando aquele trabalho no Vale do Suicida. Não é um ambiente aleatório, abandonado, não. Tem sempre proteção ali no Vale do Suicida, entendeu? Então, aí tem uma passagem aqui de Joana de Ângeli, que ela colocou aqui, que combina muito bem com essa situação. Não penseis mais em termos de adeus, porque aqueles que vão para o Vale dos Suicidas, em primeiro momento, eles pensam que o mundo acabou. Primeiro que eles, ao cometer o suicídio, eles não acreditavam na vida após a morte. São espíritos muito materialistas, não têm muita entrega, muita comunhão com Deus, e, ao cometer esse ato de desatino, eles achavam que eles só tinham o corpo. E, ao matar o corpo, eles pensam se está libertando da dor, da dificuldade que eles estavam vivenciando. Então, não é... Eles descobrem isso, entendeu? Então, Joana diz aqui, não precisa mais em termos de adeus, e sim em expressões de até logo, porque nós, aqui da Terra, jamais possamos, hoje, com o conhecimento espiritual que a gente tem, a gente precisa entender que não existe adeus, existe até logo, porque a nossa vida é eterna. Em algum momento, no espaço ou no retorno ao plano material, a gente vai se encontrar, entendeu? O sexto local de hospedaria dos espíritos que saem daqui da Terra, esse aí é comum a quase todos nós, entendeu? É os hospitais. Aqueles que muitas vezes saem das trevas, que são resgatados das trevas, aqueles que são resgatados do umbral, porque aí vem aqueles que são resgatados do corpo, aí entra aquela sequência que nós já falamos aqui. Saiu do corpo, saiu da crosta, saiu do umbral, saiu das trevas, saiu do vale dos suicidas, esses serão acolhidos, geralmente, no hospital. E muitos de nós, com certeza, nós, ao chegarmos no mundo espiritual, nós mesmos, que não precisamos, talvez não precisemos passar por nenhum desses locais, mas se você não precisa passar pela treva, se você não precisa passar pelo umbral, se você não foi suicida, você não precisa passar pelo vale do suicida. Se você não tem necessidade de viver no corpo, você não tinha muito apego ao corpo, não tem muita necessidade de viver na crosta, você automaticamente, ao se desencarnar, era um espírito equilibrado, vivia na sua sutileza com Deus, na sua harmonia com Deus, mas, de qualquer forma, você vai passar no hospital. Mesmo que não seja passagens longas, você vai passar no hospital. André Luiz mesmo, ao sair do umbral, ele foi para o hospital. Primeiro ele foi para o hospital, foi se tratar, para depois ele ir para outras localidades, que a gente vai falar aqui, entendeu? Então, muitas vezes, lá, quando a gente chega no hospital,
Você pode até acreditar que você está sendo levado para o hospital daqui do plano material, mas algumas coisas você vai notar diferente, a maneira de tratamento, aquela gentileza. Primeiro, você não vai precisar, para ser internado, não vão lhe cobrar nada, não vão lhe pedir sobre o seu cartão de crédito, não vão pedir seu cartão de saúde, eles não vão cobrar nada disso. É o mais comum quando nós entrarmos no mundo espiritual, é você notar pela gentileza daqueles atendentes. Às vezes você faz perguntas, muitas vezes costumamos fazer muitas perguntas indiscretas, e quando a gente faz uma pergunta indiscreta lá no Hospital do Mundo Espiritual, eles têm sempre aquela maneira carinhosa de nos dar um retorno, sem responder a verdade. Porque às vezes perguntam, por que eu estou nesse hospital? Onde é que eu estou? São perguntas que você coloca e aqui na Terra viria a resposta imediata. Você está em tal lugar, isso, aconteceu isso, vem a resposta. Mas lá nem sempre é necessário que a resposta venha de imediato. Então, você é acolhido e, aos poucos, você vai tomando conhecimento, você vai notar a diferença também pelos alimentos que vêm, você vai começar a desconfiar. Se você ainda não sabe que desencarnou, que você morreu, aos poucos você vai ter noção de que você está vivendo em um mundo diferente daquele plano material, entendeu? Então, é muito importante a gente entender que o hospital é uma passagem quase comum a todos que saem da Terra para o mundo espiritual. Aí, Chico Xavier tem uma outra mensagem aqui que eu vou compartilhar com vocês. Só não vê anjos aqueles que não prestam atenção nas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Quantas pessoas, tem pessoas maravilhosas ao lado delas e elas só vivem reclamando, estão sozinhas, estão desamparadas, que ninguém gosta dela, porque são pessoas queixosas e que não têm esse olhar, como o Chico coloca aqui nessa mensagem. Só não vê anjos aqueles que não prestam atenção nas pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Todos nós temos pessoas angelicais ao nosso lado e a gente é que não percebe, entendeu? E nós vamos agora àquela última localidade no mundo espiritual que é comum a quase todos, passar por lá depois de um certo período de readaptação no mundo espiritual, que é viver nas colônias. O tempo que for preciso. Nós vamos passar nas colônias o tempo que for preciso. Não vamos ter longa duração, mas também precisamos aproveitar a estadia na colônia para reprogramar uma próxima vida. Só saímos de lá depois que estudarmos, depois que nos prepararmos, depois que estivermos prontos para retornar ao plano material em qualquer missão, em qualquer situação que a gente precise retornar a uma reencarnação, entendeu? Lá a gente passa também por hospitais, a gente passa também por escola, é lugar de se aprender muito, é lugar de se estudar, é uma preparação para a reencarnação. Lá existe o departamento de reencarnação, quando você já está precisando reencarnar, você vai ser levado ao departamento de reencarnação para você começar a se preparar, fazer as escolhas, quem vai ser seu pai, quem vai ser sua mãe, para você projetar a sua nova vida na Terra. E, além dessas colônias, tem as colônias, postos de auxílio, que prestam serviço às grandes colônias. Por exemplo, o Nosso Lar, ela tem postos de auxílio que recolhe as pessoas, passa por esses postos de auxílio para depois levar para as colônias, entendeu? É preciso entender que é uma lei de afinidade. Todas as colônias, se você sair daqui hoje, você precisa entender qual é a colônia que você vai. Se você já está pronto para passar, talvez, uma passagem rápida ali pelo hospital, depois escolher uma colônia que você vai. Tem que ter um caminho, uma lei de afinidade. Você tem que ter afinidade com aquele lugar que você vai ser levado para ter uma continuidade na sua vida. E, finalmente, gente, aqui finda a jornada para nós. Essa aqui, a sétima, as colônias, é o local, é o último estágio que nós vivenciamos. Agora, eu falei que eram 8, né?
Mas aqui eu só falei 7 até agora, mas tem o 8º. Qual é o 8º? Lugar onde nós vamos. Nós não. Quem merece vai. São as regiões de luz. São regiões resplandecentes. Regiões de grandeza, de espíritos que já passaram por um trabalho de muita lapidação, de muito crescimento espiritual. Não é para o nosso bico, infelizmente, não é ainda para o nosso bico, não. Está num plano de ser, eu acredito, os mais melhorados que estiver aqui nos assistindo, vai ser acolhido, que não precisa passar pelo umbral, que não precisa passar pelas trevas, pelo corpo, pela crosta, que não tenha sido suicida, vai passar pelo vale suicida. Geralmente, a gente vai passar por um posto de auxílio, ou e ser levado a uma colônia, primeiro um hospital, lógico, primeiro é o hospital, depois um posto de auxílio, depois a uma colônia. Aí é a nossa etapa final, acabou para nós. Mas essa 8ª aqui, que eu vou me referir, são para regiões de maior luz, são colônias também, né? Mas colônias mais resplandecentes, tipo, a gente veio em nosso lar, a mãe de André Luiz estava lá, entendeu? Ela, quando precisava visitar André Luiz, que estava em nosso lar, ela teria que descer da região de luz, onde ela estava, e visitar André Luiz lá na colônia que André se encontrava, que era o nosso lar. Então, são regiões mais resplandecentes, né? Quem está lá? Eu poderia dizer assim, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, entendeu? São essas pessoas que já passaram aqui por todo o crescimento, só tiveram bondades aqui na Terra. Eu citaria também, sem pensar nos grandes nomes, eu citaria aquela professorinha da escola rural, que muitas vezes o prefeito esqueceu até de botar o nome dela na folha de pagamento, mas ela está lá, ó, prestando conta, ensinando, com tanta gentileza, com tanta grandeza ali, aquela dedicação, aquele amor. Então, é isso aí que a gente entende que o que é uma zona de resplandecente, que é a 8ª zona, que recebe aqueles espíritos que já estão já proferiram todas as suas missões aqui na Terra e que é como se fosse o desembaraçar de uma borboleta e que saiu do casulo, mas foi um espaço muito sideral, de muita grandeza, entendeu? Então, aqueles que realmente tiveram um caminho de luz aqui na Terra vão para esse espaço aí. Um pouco distante da gente, mas também pode chegar lá. Não tem nenhum de nós que não possa, é só querer. Aí, eu, para finalizar aqui, eu trouxe uma passagem aqui interessante, que Emmanuel tem um livro lá que dá essa resposta muito claramente. O nome do livro é Justiça Divina. E Emmanuel diz lá, para onde você vai quando você desencarna? O que, o que vale na hora do seu desencarne é o que você fazia naquela hora vazia. Ele explica muito bem isso aí. Cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar do seu trabalho, cuidar da vida, corre da vida, isso, nada disso vale. O que vale mesmo para você ir para uma zona de luz no mundo maior é o que você faz na sua hora vazia. E o que é que geralmente a gente vê as pessoas nas horas vazias fazendo? Geralmente, você pega aquela cadeira, senta na porta da sua casa e começa a falar da vida dos outros. Está vendo fulana? Fulana já largou o marido. A outra, olha, fulana está toda bonita hoje, para onde é que ela vai hoje? Aí começa aquele tititi, aquela intriga, aquela fofoca. Isso aí é que é a hora vazia. É a hora de você estar cuidando, lapidando a sua alma, e você está usando a hora vazia para fazer aquilo que é um desatino na vida. Então, é por isso que o Emmanuel diz: a hora vazia tem que ser tratada com muito carinho, com muito amor, porque é nesse momento que você enriquece a sua alma para ganhar o contorno de uma vida feliz no mundo espiritual. Entendeu? E, para finalizar, eu vou ler uma passagem aqui de Kardec, da introdução do Livro dos Espíritos. Ele dá algumas colocações interessantes aqui sobre o tema. Ele diz assim:
uma das maravilhas do Espiritismo é nos livrar do desespero do túmulo. O que é que a gente vivia antigamente? Medo de morrer. O túmulo, para a gente, era algo muito assustador. Hoje, o Espiritismo nos livrou do desespero do túmulo. O túmulo é hoje, para nós, aquilo que a gente está sendo aqui na Terra. Se você é uma pessoa boa aqui na Terra, o túmulo vai chegar com bondade. Se você é uma pessoa ruim aqui na Terra, o túmulo vai chegar com ruindade, com miséria, com dores profundas. Então, é o retorno da vida material que você está vivendo, é o que Kardec está dizendo aqui. Ele coloca aqui também a perda de um ente querido, a separação eterna de quem amamos. Quer dizer, é uma perspectiva aterradora que o Espiritismo soube afastar com os ensinamentos recebidos. Então, a perda dos entes queridos, você acreditava que ia perder aquele o resto da vida, agora não. Era uma dor aterradora, dificuldade de você entender essa mensagem de Deus. Como Deus é Pai, Deus é misericórdia, só vai fazer coisas bonitas, né, gente? Então, Deus não vai separar os entes queridos. Quem se ama não se separa. E a gente precisa entender que o amor é a construção, é a palavra mais falada na Boa Nova de Jesus. O amor é a obra-prima que nós trazemos dentro de nós, desse santuário divino, que é o nosso coração. Então, vamos disseminar o amor. Esse amor que vem nos fortalecer e esse amor que vai engrandecer, para a gente disseminar esse amor em torno das pessoas. Então, conhecer a doutrina espírita, conhecer esses pontos positivos que vão nos permitir fazer a escolha. Qual o local que eu quero ir quando eu desencarnar? Eu estou lutando para sair daqui e ir para um hospital, receber os cuidados médicos no mundo espiritual e depois, se merecer, ir para um ponto de apoio, um posto de apoio e ser levado de futuro a uma colônia. Esse é o que eu estou lutando para conseguir. Porque hospital eu tenho certeza que eu vou passar, eu vou ter que passar por essa limpeza. Ir para esse ponto de apoio, para uma preparação, é fundamental que a gente passe por isso. E depois a colônia para o estudo, o crescimento, o aprendizado e uma reprogramação de uma nova reencarnação. Fique com Deus e muita paz. Tenha uma boa noite.